A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amados, nós estamos muito felizes nessa noite, por nós estarmos em mais um momento de adoração ao nosso Deus, amém? Nós queremos abençoar suas vidas nessa noite, em mais uma rede jovem Somos Um da Igreja Batista Betel, amém? Hoje nós temos aqui o nosso violonista João, que está sempre conosco, nos apoiando, né? Estamos hoje aqui com o nosso líder da Célula Kadosh, o Biratã, que vai trazer uma palavra para abençoar as nossas vidas, amém? Então eu queria que você, onde você estiver, feche seus olhos para nós adorarmos ao Senhor. Pai, nós te exaltamos, Pai, nessa noite, e nós bendizemos o teu nome, nós declaramos o nosso amor a ti, Senhor. Pai, tu és exaltado, tu és bendito, Senhor, tu és santo e adorado nesse lugar e em nossas vidas, Pai. Abençoa, Pai, a cada um, Pai, que está em suas casas, Pai, em seus trabalhos, que estão assistindo, Senhor. Pai, esse culto ao Senhor, nós queremos abençoá-los, Pai, e declarar, Senhor, Pai, um novo tempo sobre as suas vidas, em nome de Jesus, amém. Então, adore ao Senhor de todo o seu coração nessa noite, amém? Eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo pode realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Declare, nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Oh, oh, oh. Declara aí na sua casa. Eu não vou viver pelo que vejo, não, não. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo pode realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Declara assim agora pro Senhor. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti.
és adorado, Senhor, nesse lugar, Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, és impressionante, Senhor. Nós te amamos, te adoramos nesse lugar. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. De novo. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Teu amor, Senhor, é impressionante, Senhor, Ele é ousado, Pai.
Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos, Pai, bendizer, Senhor, o Teu nome. Senhor, nós declaramos, Pai, que Tu és, Pai, adorado, Senhor, em nossas vidas, Pai. Pai, que a Tua palavra, Senhor, entre nossos corações nessa noite, Senhor, com poder, Senhor, e autoridade, Senhor. Para, Pai, que gere mudança em nós, Pai. Para que gere, Senhor, algo, Pai, impressionante, Pai, em Ti. Senhor, nessa noite nós Te exaltamos, nós bendizemos o Teu nome em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Esse é o momento de nós compartilharmos da palavra do Senhor. Amém. Nesse momento eu quero convidar ao líder da nossa igreja, líder da célula Kadosh, o Biratã, para trazer uma palavra de Deus para abençoar as nossas vidas. Amém? Fique à vontade. Amém. A Glória casa a Deus. é sua. Amém. Obrigado. Aqui eu estou em casa mesmo, realmente. Aqui eu me sinto em casa, né? Meus irmãos em Cristo, minha família espiritual, sou muito grato por tudo, né? Eu fico muito feliz por essa oportunidade de hoje, de estar aqui hoje, tendo a oportunidade de passar a mensagem para todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, através do Instagram, do Facebook, né? Do YouTube. Fico muito feliz. Eu agradeço primeiramente a Deus, segundo os nossos pastores, que pela confiança, pela oportunidade, obrigado por tudo. E vocês que estão aí conectados conosco, continue conectado, prepare a sua Bíblia, o seu celular, que eu tenho certeza que a mensagem de hoje é uma mensagem poderosa, uma mensagem de paz, uma mensagem de força da parte de Deus, uma mensagem para abençoar a sua casa, para que você seja cada vez mais firmado e que você compreenda que o Senhor é com você e com sua família, amém? Eu convido a todos, nesse momento, para abrir a sua Bíblia. Em nome de Jesus, um tempinho para vocês prepararem, pegar a sua Bíblia, né? Tem uma mensagem hoje poderosa da parte de Deus. Uma mensagem para jovens, né? Lembrando que é o culto jovem, mas somos todos jovens em Cristo, amém? Somos jovens de idades diferentes. Eu sou jovem, ele é jovem da idade diferente da minha, o rapazinho aqui do violão também, né? Somos todos jovens e a nossa mensagem de hoje é para jovens edificados na rocha que é o Senhor. Essa é a mensagem, porque a Bíblia diz que o Senhor é a rocha eterna. É isso que nós cremos no que a Bíblia diz, amém? Então convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Daniel, amém? Livro do profeta Daniel, no capítulo 1, primeiro capítulo de Daniel, amém? Uma mensagem muito edificante para todos. Diz assim, livro do profeta Daniel: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Verso 3: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, entendimento, no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Verso 5: e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, verso 6, e entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e o de Azarias o de Abidinego. Verso 8: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei,
nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Verso 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Verso 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei, que me determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais. Assim arriscaria minha cabeça para com o rei, né? E no 11, então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E no 12, ele diz assim, olha só: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o vosso parecer, e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E em conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto, e os experimentou durante os 10 dias. E no verso 15, e ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens mancebos, ou jovens em algumas versões, que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Verso 17. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras de sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Verso 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. 19. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. E no verso 20, vamos ler somente até o 20, para finalizar. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. Amém? Queridos, essa mensagem é algo poderoso, né? Nós estávamos falando aqui sobre o tema da mensagem de hoje, sobre jovens edificados na rocha, e esses 4 jovens foram um grande exemplo de edificação na rocha, porque Daniel e seus amigos, quando eles foram levados de Jerusalém por Nabucodonosor para a Babilônia, eles eram muito jovens. Mas para vocês compreenderem desde o início como tudo aconteceu, o porquê que Deus permitiu que eles fossem levados. Porque no reinado do rei de Jerusalém, da época, Jeoaquim, o reinado dele não foi um bom reinado, né? Ele fez coisas que não agradavam a Deus naquela época, né? Coisas que não agradou ao Senhor. Então o Senhor permitiu, sempre que um rei não agradava o Senhor, o reinado daquela época, Deus permitia que os inimigos viessem sobre a vida deles, e foi o que aconteceu. Deus entregou na mão do rei Nabucodonosor, porque Jerusalém, eles não estavam fiel a Deus, né? Então por isso aconteceu que Deus entregou a eles. E junto com essas pessoas que foram para a Babilônia, foram esses 4 jovens, né? Foram mais de 4, mas foram destacados esses 4 jovens que foram os que realmente estavam edificados na rocha, que é o Senhor, Daniel e os amigos dele. E quando eles chegaram lá, e o rei ainda disse: olha, você faça uma seleção, eu quero lá os mais sábios, os mais entendidos, os mais cultos, da linhagem dos nobres, porque ele sabia que a linhagem dos nobres lá eram instruídos extremamente na palavra e no conhecimento. Então, isso era algo que era selecionado, ainda tinha que ter boa aparência, ou seja, ele era muito exigente. E Daniel e seus amigos preenchiam todos esses requisitos, mas Daniel tinha um diferencial, e os amigos dele, que o rei até então não sabia. Ele era firmado na rocha, ele era um jovem edificado na rocha, como a gente está passando a mensagem aqui.
O que aconteceu? Quando ele chegou lá, primeiramente, quem estava conduzindo ele até lá, né? O oficial do rei, colocou uma ração lá para eles. Daniel, ele se posicionou, porque ele sabia, porque na cultura dos judeus, existe uma restrição alimentícia. Os judeus não comem qualquer coisa. Existe uma restrição. Eles sabem, eles conhecem a lei de Moisés, a lei do Levítico, né? Que não pode comer, não é qualquer comida. Quanto mais a comida lá da Babilônia, que era uma comida que era oferecida, era oferecida a deuses que eles adoravam lá. Essas comidas eram consagradas a deuses deles lá, e não agradava a Deus. E Daniel, ele se posicionou. E Deus era foi tão fiel, Ivanaldo, com os irmãos, com Daniel e com os amigos dele, que Deus tocou no coração do rapaz lá que estava conduzindo ele para comer aquela comida. De tal forma, a Bíblia diz, né, que Deus tocou no coração daquele homem, Arpenas, chefe dos eunucos, né? De tal forma que Daniel falou com ele para não conceder a ele comer aquilo ali. Eu me lembrei, sabe de quem agora? Da história de outra história, do outro homem temente a Deus, que foi José do Egito. José do Egito, o carcereiro, Deus tocou no coração do carcereiro, o carcereiro deu a chave da prisão a ele. Da mesma forma foi aqui, né? Esse rapaz aqui, o dispenseiro, que estava preparando toda a comida para dar a ele, ele tocou no coração dele de tal forma que ele chegou a dizer a ele que estava com medo. Olha, eu tenho medo do meu Senhor ficar sabendo que eu vou deixar vocês comendo, não vou comer essa comida que foi a ordem dele, e ele vem a pedir minha cabeça, porque ele estava correndo perigo de vida, ele podia perder, né, a vida ali, a cabeça dele podia estar em jogo. Eu acho interessante, na versão NVI, ele fala assim que Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida. Exatamente. Né? Ele decidiu não se contaminar com algo impuro, né? Que era ofertado a outros deuses. É muito interessante, né? Exatamente, muito essa forte. passagem, né? Muito forte. E aquilo ali não agrada e não agradava a Deus de jeito nenhum, né? Ou seja, apesar dele estar no meio ele saiu do meio do povo hebreu, foi para o meio de uma terra que ele não conhecia, junto com eles, lembrando que não foi só eles 4 não, foram outros hebreus, jovens também. Só que eles se destacaram porque eles não cederam, eles não se contaminaram. Isso aí foi a diferença. É o que acontece no nosso dia a dia, né? Na caminhada. Muitas vezes a gente está em locais e é oferecido a nós, né? Muitas vezes no trabalho, né? Aonde a gente for, pode ser oferecido a nós coisas que aos nossos olhos pode até parecer agradável, mas que tem consequências terríveis, coisas que Deus não se agrada e sabe que não é o melhor para nós, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E assim, no nosso dia a dia, né, a juventude, ela é propícia a isso. Exatamente. Né? Nós sabemos que a cada dia, né, as portas, né, vamos dizer assim, de coisas que são boas aos olhos, mas que não são legais diante de Deus, são propostas para a juventude, né? Então, nós estamos hoje falando de um jovem que ele tinha um entendimento diferente, né? Ele sabia quem era o Deus que ele cria e servia. Com certeza. Né? E ele não se deixou contaminar tudo isso. É muito interessante, não né? se deixou. E diante da situação, ele se posicionou. Se ele não tivesse firmado na rocha, que é o Senhor, que é o que a gente está falando aqui, né? Que jovens edificados na rocha. Se ele não tivesse firmado, ele tinha simplesmente se calado e tinha aceitado aquilo ali, tinha se contaminado. Mas não, Deus viu a fidelidade dele, o caráter e a convicção. Por isso que Deus livrou, Deus abençoou, Deus usou alguém para que livrasse ele daquela situação. E algo que eu achei interessante foi que ele foi para um local que estava propício a tudo, né? Atrativos, aquelas comidas, né, aos olhos, né? Ele podia estar com muita fome naquele momento, mas ele não se contaminou, né? Muitos tiveram medo na hora, ou então, não vou arriscar não, possa ser que Deus
Deus não me atende, então eu vou comer para ficar aqui numa boa aqui, pronto, acabou. Mas Daniel não. Daniel foi firme. Daniel, se você acompanhar toda a história dele, ele foi firme, porque ele era firmado na rocha. Entendeu? Então ele veio trazido como escravo. Ele foi para uma terra onde tinha muita idolatria, deuses pagãos, mas ele não se rendeu. E Deus abençoou ele, livrou ele e os amigos dele diante dessa situação. Amém? Esse texto retrata a história de 4 jovens judeus levados cativos, né? Prisioneiros para a Babilônia, Daniel e os amigos dele. Mas a fidelidade de Daniel e seus amigos a Deus e a integridade moral de cada um eram demonstradas em meio a uma cultura pagã, fruto da formação moral e espiritual que foi recebida de seus pais. Ou seja, ele não esqueceu também a cultura dele lá em Israel, né? Ele não esqueceu. E o interessante a gente saber que quando eles chegaram lá, os nomes deles foram mudados. Por que foram mudados, Biratã? Porque simplesmente porque na cultura da Babilônia, para eles glorificar aos deuses deles, ele teria que mudar o nome dos hebreus que estavam chegando lá, porque geralmente o nome dos hebreus era para glorificar a Deus. Por exemplo, o nome Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. O nome de outro e um dos amigos de Daniel significa Deus é o meu socorro. Então o nome foi mudado, porque quando eles mudaram o nome deles, não estavam mais glorificando a Deus pelo nome, mas sim através do significado babilônico que trazia para a cultura deles. Mas só que isso, pelo nome, isso aí foi feito, mas de nada adiantou, porque Deus, ele está firmado verdadeiramente em Deus, e por isso eles não se contaminaram e continuaram firmes. Amém? Não era um simples nome, queria mudar, né, toda a trajetória que ele Exatamente. tinha em Deus, né? O que eu acho interessante nessa palavra, né, é que eles sabiam, eles tinham um alinhamento espiritual, né, que era desde Israel, né? É muito massa, é bem forte, né? Muito forte mesmo. E eles não se renderam, né? Não se renderam à situação, né? Eles tiveram seus nomes mudados para nomes babilônicos, porém suas identidades, né, que a gente acabou de falar aqui, espirituais, permaneceram intactas e inabaláveis. Salmo 125, quero compartilhar com você Salmo 125, verso 1 e 2. Amém? Por aqui, Salmo 125, verso 1 e 2, diz assim, olha só: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E o 2, né, diz assim, olha só: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. E aqui ele diz, né, ele diz que para sempre, no primeiro e no, ele repete, né, para sempre no primeiro e no segundo versículo ele diz para sempre. Aqui ele está expressando que realmente é o agora, para aquela época, para a época que foi escrito o Salmo, para a época de Daniel e para hoje, nos nossos dias, para sempre. Quando a gente é firmado na rocha que é o Senhor, ele é conosco para sempre. Daniel era firmado na rocha. Daniel, ele era tão firme, ele era tão cheio assim dos ensinamentos, tão fiel, o caráter assim, Daniel era tão impressionante. Ele era tão abençoado que a Bíblia diz, você continuar lendo em outros versículos, outros capítulos, tem uma parte do texto que diz que ele tinha um espírito excelente. Ele tinha um espírito excelente. Deus podia ter livrado ele de ter trazido cativo, não, mas Deus permitiu aquilo ali para testar a fé dele. Ele foi provado e aprovado. Assim como os amigos dele na fornalha, né, que é um texto muito conhecido, né, quando se fala em Daniel, você lembra da fornalha que os amigos dele foram para lá, e também na cova dos leões. A confiança deles estava no Senhor, no né? Senhor, na rocha eterna. Na rocha eterna. Na rocha eterna. Amém. Amém? Então isso é algo muito poderoso, né? Eles se posicionaram firmemente em suas convicções de fé e não se contaminaram, né? Vamos ver o que tem aqui no Salmo, ainda em Salmo 119:9, para compartilhar com vocês. Só voltar um pouquinho. Diz assim, o salmista diz, né? O salmista, ele pergunta e depois ele dá a resposta, né? 119:9. Como purificará o jovem o seu caminho?
como? Aí já dá a resposta, observando conforme a tua palavra. Ou seja, ele pergunta e ele dá a resposta. Ele está dando uma resposta, orientação, observando a sua palavra, né? A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que observa a lei dele, daquele que observa os mandamentos do Senhor. A sua versão aí diz como, Ivanaldo? Né? Ele diz assim: como podem um jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Oh, glória. Né? Muito forte, dizendo assim: como é que pode um jovem, né, nesses momentos de hoje, né, vamos colocar para os dias de hoje, né? Como é que pode um jovem viver, né, com a conduta pura, né, diante de tantos convites, né, Tantos para levar, atrativos, né? Que o mundo atrativos, oferece. né? Verdade. E como diz a palavra, né, vivendo de acordo com a tua palavra. A tua palavra. Né? É de acordo com a palavra do Senhor que nós temos uma vida de acordo com o que o Senhor ordena para nós. Exatamente. Fortíssimo. Fortíssimo. E o 119, ainda no 119, no verso 11. Escondi a tua palavra, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, ele escondeu, ele guardou a palavra de tal modo para não pecar. Esse guardar é ele ter no coração, né, a lei do Senhor, e na mente ele seguir aquilo ali como servo, ele crendo que Deus é com ele, para não pecar contra o próprio Deus. E é algo assim, você vê o posicionamento, né? Aqui fala sobre esse salmista, né? Mas só que foi o posicionamento que Daniel e os seus amigos eles tiveram, né? E são esses posicionamentos que a juventude, que nós como jovens temos que ter diante, né, de todo esse atrativo que a gente vê, né? São coisas que sempre são colocadas às portas, né? Mas quando nós temos a nossa confiança no Senhor, né, em fazer as coisas de acordo com a ordenança dele, né? Ele é a nossa força, né? Vamos dizer assim, ele guarda, né, as nossas vidas. É verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Continuando aqui. Aqueles que resolvem permanecer fiéis a Deus, ao Senhor, enfrentando a tentação, receberá forças para permanecer firmes no Senhor. E o Senhor, só o Senhor para dar essa força. Amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia nesse momento, em 1 Coríntios 10, 13, para a gente compartilhar um pouquinho essa palavra. Amém? Coríntios, capítulo 10, verso 13, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podes, antes com a tentação dará também o escape para que possa suportar. E foi isso que aconteceu, né, com Daniel. Sempre que Daniel chegava a tal ponto de ser testado, de tal forma que a gente vê assim aos olhos naturais, né, Daniel, ele se manteve tranquilo, porque ele sabe que ele tinha crido. Daniel, ele era fiel ao Senhor, ele era reto diante de Deus, ele era um homem de fé, ele era totalmente assim, a fé dele era tão fortalecida, ele buscava tanto o Senhor, que a Bíblia nos ensina, num texto mais à frente, que não é esse, mas é bom lembrar para quem não sabe, que Daniel, ele orava a Deus 3 vezes ao dia, ele tinha uma comunhão com Deus. E quando a gente busca a Deus e procura ter uma comunhão com Deus e ter intimidade com Deus, Deus, ele nos ouve. E no momento difícil que a gente estiver, ele é a rocha eterna que nós confiamos da nossa salvação, e ele nos livra, ele muda situações ao nosso favor, ao seu favor, ao favor daquele que busca ele. Ele usa pessoas, ele usa situações, ele move céus e terras para abençoar aquele que busca ele com o coração. É verdade. É verdade, Ivanaldo? Então assim, e aqui como fala nessa palavra, né, que diz que ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Exatamente. Né?
Então, assim, não há nenhuma tentação, meu irmão, que possa ser passada para nós, né? Que nós não possamos sustentar no Senhor. Exato. Né? Às vezes, né, as pessoas querem passar por tentações, por algo que acontece em suas vidas, né? É verdade. Que eles querem passar de qualquer forma. E às vezes eles são derrotados, porque não colocam o Senhor como prioridade, não colocam o Senhor como centro, né? E a Bíblia fala, né, que Ele permitirá, né, que sejam vocês tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape. Ele mostra a saída. Quando você olha para um lado e para o outro e não vê saída, meu Deus, chegue aqui, Senhor. Ele vai na hora certa, né? Embora que você olhe assim e não enxergue uma solução, mas faça igual Abraão, né? Deus proverá. Deus proverá, realmente Ele proverá. Ele é a solução. Ele é a solução. Ele é a solução. Por que infelizmente, lamentavelmente, os hebreus que foram trazidos juntamente com Daniel e os amigos dele se contaminaram? Porque eles não estavam firmados no Senhor. Eles não estavam. Eles estavam, como é que se diz hoje aí no mundo aí fora, no mundo secular aqui fora. As pessoas falam lá fora, né? Eles foram Maria vai com as outras. Ele se esqueceu naquele momento que Deus estava com eles. E eles compactuou daquilo ali por medo ou por até falta de fé, uma fraqueza espiritual. Eles abriram mão do Senhor, esqueceram do Senhor, mas Daniel e seus amigos não. Por isso que Daniel, Deus abençoava e ele era grandemente abençoado em cada momento, em todo o texto. Você vê que Deus nunca deixou Daniel passar por momentos para não trazer a solução na hora certa, no momento certo. Amém? Agora eu tenho mais um versículo, né? Para a gente compartilhar o versículo no livro de Isaías. Esse versículo poderoso, viu? Como todos são, mas esse aqui também, né? Isaías 28:16, né? Convido vocês a abrir suas Bíblias. Isaías 28:16. Amém? Para a gente compartilhar aqui. Olha só que versículo, 28:16. Eu vou ler na minha versão aqui. Diz assim, olha só. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. A minha versão diz não se apresse, mas algumas versões diz não será confundido, não será abalado, não será envergonhado. A sua versão diz o que aí? Que jamais será abalado. Jamais. Diz assim, por isso diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Jamais. Eu gosto muito do jamais, porque o jamais quer dizer nunca. Nunca será abalado. Mas para isso acontecer, você tem que estar firmado na rocha que é o Senhor. Amém, queridos? Você tem que estar firmado na rocha. A Bíblia diz que Ele é a rocha eterna. A Bíblia diz que Ele é a rocha da nossa salvação. É a rocha inabalável. Essa é a rocha. E aqui, Isaías está falando aqui, ó. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que já está bem firmada e fundada, e aquele que crê, não se apresse. Aqui, o profeta Isaías está fazendo menção, já está apontando lá para o Novo Testamento, já está apontando para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que é a pedra de esquina, a pedra angular. E a Bíblia fala muito sobre essa pedra. A pedra que edifica Amém? a nossa casa espiritual. Exatamente. É muito forte. E é nessa pedra que a gente tem que estar firmado. A nossa vida espiritual, a nossa família. Domingo, quem acompanhou, escutou, entendeu muito bem, recebeu a mensagem da parte de Deus que o pastor trouxe. Mensagem abençoada, poderosa. De famílias, né? Firmadas na rocha. A pastora na quarta-feira trouxe outra mensagem muito forte, que falou sobre casamentos, né? Firmados na rocha, no Senhor. Falou sobre, né?
os casamentos. Hoje é sobre jovens firmados na rocha. Ou seja, nossa família, nossos jovens, nossa vida tem que ser firmado na rocha que é o Senhor, a rocha da salvação que é o Senhor. Que você possa receber essa palavra da parte de Deus, que você possa entender e compreender que a rocha da salvação é o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, né, aqueles que não têm os seus valores firmados na rocha, que é Cristo, como eu acabei de falar no versículo de Isaías, o seu alicerce espiritual será facilmente abalado, como uma casa edificada sobre a areia. Daniel foi um exemplo de uma casa edificada na rocha. Ele era bastante jovem, quando foi levado para a Babilônia. Porém, sua fé era fundamentada na pedra angular, amém? Que é o Senhor. Em Efésios 2:20 diz, né, que edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Então, queridos, a mensagem é essa que eu trago para vocês. Se você estiver firmado no Senhor, se a sua família estiver firmada no Senhor, sua família estiver, você apresentar a sua família no altar do Senhor, sua vida espiritual, seus filhos, sua esposa, seu marido, vocês não serão abalados. Pode vir a situação que for, assim como Deus livrou Daniel e abençoou, vocês também, nós também seremos abençoados, porque nós somos firmados no Senhor, que é a rocha eterna. Essa é a mensagem que eu trago para todos os jovens, de todas as idades, e todos aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais, pelo Facebook, Instagram, né? E eu tenho certeza que vocês receberam essa palavra, que essa palavra que foi lançada, foi expressada hoje aqui da parte de Deus, falou com você. Eu creio que essa palavra vai te abençoar sua casa, seu projeto, seu casamento, seus filhos, seus projetos, sua vida espiritual. Eu creio que vocês vão receber, que vocês receberam, vocês que estão com o coração aberto para receber a palavra de Deus, foram grandemente edificados com essa palavra, edificados na rocha que é o Senhor. E diante das situações, vocês vão entender e vão lembrar que existe uma rocha inabalável, que é o Senhor, e é nela que nós devemos confiar. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, palavra abençoada. Então, queridos, essa palavra que foi expressada a cada um, eu tenho certeza que pessoas foram alcançadas, vidas serão transformadas. Se você já é abençoado, você vai ser mais abençoado ainda, porque a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. E você que está nos acompanhando, se você estiver fraco na fé, afastado do Evangelho, quiser voltar para o Senhor, para os caminhos do Senhor, quiser realmente abrir os braços e voltar para o Pai, o Senhor está sempre de braços abertos. Então, se você quiser voltar a caminhar com o Senhor, coloque aí nos comentários aí o seu contato, seu endereço, o seu nome, nós vamos orar por você. Você que está frio na fé, de alguma forma, você quer fortalecer a sua fé, medite nessa palavra, creia na rocha que é o Senhor, creia no Senhor que Ele pode todas as coisas. Em meio a qualquer situação, eu não disse em algumas situações, qualquer situação, creia. Ele é poderoso, Ele é soberano. Amém? E Ele vai cuidar de você e da sua família. Então, nesse momento, onde você estiver, aí no aconchego do seu lar, com a sua família, feche os seus olhos aí no conforto do seu lar. Feche os seus olhos, nós vamos orar por você. Eu quero, no nome de Jesus, que vocês recebam a palavra. Feche seus olhos, né? Receba da parte de Deus uma oração que nós vamos expressar agora para vocês, onde vocês estiverem. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e tudo que o Senhor fará. Eu desde já te agradeço, Senhor. Senhor, nesta noite tenho certeza que vidas foram alcançadas, pessoas que ouviram a tua palavra foram fortalecidas na fé, porque a tua palavra diz e nos ensina, Senhor, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu creio que a palavra de Deus nunca e jamais volta vazia. Senhor, fortalece, Senhor, a fé daqueles que estão fracos.
Fortalece, Senhor, aqueles que não têm forças de se levantar, aqueles que não têm força, Senhor, de voltar a caminhar contigo. Senhor, abençoa as famílias, abençoa os jovens, abençoa todos, Senhor, esses espectadores, Senhor, que estão recebendo, estão ouvindo a Tua mensagem, Senhor. Abençoa cada um, que a Tua palavra, Senhor, que foi ouvida por eles, expressada aqui hoje, essa noite, possa tocar os corações, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa tocar os corações que estão aquecidos, corações precisando de uma palavra de amor, uma palavra de fé, uma palavra de bênção, uma palavra de vida, que sejam fortalecidos, e que essas pessoas que têm o desejo de voltar, serão recebidas para a Tua glória, Senhor. Eu creio em nome de Jesus, Senhor, que vidas serão edificadas, vidas serão transformadas pela Tua santa palavra. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, palavra abençoada, né? Jovens edificados na rocha, que nosso líder, né, o líder da nossa igreja, o Biratã, trouxe, né, nessa noite. Que você seja abençoado, né? Eu quero dar alguns avisos. Amanhã, a partir das 18 horas, né, você é nosso convidado mais que especial para prestar culto ao Senhor. Nós estarmos amanhã, 18 horas, no Facebook da Igreja Batista Betel, no Instagram da Igreja Batista Betel, amém? Será um tempo de adoração, um tempo de louvor, de muita palavra, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, né? Nossos pastores estarão aqui, pastor João, que está aqui conosco, né? Pastora Lenísia. Eu creio que será um tempo precioso e você não pode perder, amém? Você não pode perder, estaremos aqui, né? A partir das 18 horas, você é nosso convidado mais que especial. Compartilhe com seus amigos, seus familiares, né, com todas as pessoas, para que todos sejam abençoados em nome de Jesus, amém? Então, que Deus abençoe vocês, vamos adorar o Senhor, né? E amanhã nós temos um encontro marcado, amém? Que Deus abençoe vocês. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluia.